Boa noite a todos os irmãos. Vamos dar início à nossa reunião de hoje. Vamos abrir em João, capítulo 8. João, capítulo 8. A partir do 28. João 8, 28. João, capítulo 8, a partir do 28. Vamos repetir comigo então. Disse-lhe, pois, Jesus: quando levantares o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me enviou. E aquele que me enviou está comigo. Não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Ditas estas coisas, muitos creram nele. Disse-lhe, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes nas minhas palavras, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém? Vamos ficar em pé então? Vamos ficar em pé, vamos invocar o nome do Senhor. Grandioso e eterno Deus, nós invocamos o Teu santo nome nesse momento, Pai. Nos colocamos na Tua presença, Senhor, reconhecendo, Senhor, que somos falhos e fracos, que carecemos da Tua graça e da Tua misericórdia, Pai. Por isso, Senhor, não nos impute os pecados e as iniquidades que temos cometido diariamente diante de Ti, Senhor, porque andamos ainda, Senhor, em rebelião contra a Tua palavra, contra o Teu querer, Senhor. Fazemos aquilo que nos agrada, Senhor. Ó Senhor Jesus, tem misericórdia de nós, Pai. Por isso, Senhor, nós te pedimos que Tu vire essa chave no nosso coração, Senhor. Porque por nós mesmos, Senhor, nós não vamos decidir por Ti, Senhor. Nós já Te conhecemos de ouvir falar, Senhor, mas ainda os nossos olhos não Te viram, Pai. Porque ainda não temos o temor e o tremor que deveríamos ter de Ti, Senhor. Por isso, nesta noite, Senhor, nós Te pedimos que Tu olhe para as nossas iniquidades, que Tu nos perdoe, Senhor, que Tu nos lave no Teu sangue, porque a Tua palavra diz, Senhor, que é Tu que efetua em nós o querer e o realizar. A Tua palavra diz, Senhor, que sem Ti nada podemos fazer, e nós clamamos a Ti, Senhor, porque Tu és o dono deste santuário que somos nós. Nós clamamos a Ti, Pai, para que Tu venha mudar, Senhor, a nossa maneira de pensar, de agir, de falar. Que haja, Senhor, uma substituição da nossa mente, Pai, porque ela precisa ser renovada por Ti, Pai. Assim como Tu fizeste na vida de Paulo, Pai, nós pedimos que Tu faça assim conosco também, Senhor. E que aquilo, Senhor, que Tu fez na vida de Jó, para que ele viesse a ter a intimidade contigo, Senhor, que Tu vire essa chave do nosso coração também, Pai. Porque Tua palavra diz também que não depende daquele que corre, daquele que quer, mas depende de Tu usar Tua misericórdia. E a Tua palavra diz, Senhor, que as Tuas misericórdias são a causa de nós não sermos consumidos, e ela se renova dia após dia sobre as nossas vidas, Senhor. Por isso clamamos a Ti, Pai, para que Tu faça essa obra de redenção no nosso coração, porque é hora, Senhor, de nós manifestarmos as Tuas virtudes, é hora, Senhor, de nós manifestarmos a Tua natureza, Senhor,
É hora, Senhor, de Tu manifestar a Tua igreja gloriosa, Senhor. Por isso, Senhor, usa o Teu povo, Pai, com poder, com autoridade, Senhor, e que tudo aquilo que é pedra de tropeço, retira hoje do caminho, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, na Tua onisciência, Pai, se for necessário, nos dá um coração e uma mente nova, Senhor. Mas não permita mais, Senhor, que viemos andar segundo o curso deste mundo, mas que viemos a ser totalmente separados por Teu uso, Pai. Em nome de Jesus, nós queremos colocar essa reunião na Tua presença, Pai, para que a Tua vontade venha prevalecer sobre as nossas vidas, Senhor. Em nome de Jesus, nós queremos clamar a Ti, Senhor, para que Tu te manifeste aqui, Senhor. Porque se Tu não estiver aqui, Pai, não tem sentido de nós estarmos aqui, Senhor. Por isso, fala conosco, Senhor, fala através do louvor, da oração, do testemunho, e que tudo, Senhor, venha ser feito para engrandecer o Teu santo nome. Em nome de Jesus, nós Te agradecemos e Te louvamos. Amém. Santo e eterno Deus de Israel, grande e eterno Deus, buscai as coisas lá do alto, não as que são aqui da terra. Buscai em primeiro lugar o Seu reino e Sua justiça. Buscai as coisas lá do alto, não as que são aqui da terra. Buscai em primeiro lugar o Seu reino e Sua justiça. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que dura a vida eterna. Porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Tudo é do reino, nada do que tens é teu. Foi Deus quem te deu para glorificar o Seu nome. Tudo é do reino, nada do que tens é teu. Vende tudo, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Tudo é do reino, nada do que tens é teu. Foi Deus que te deu para glorificar o Seu nome. Tudo é do reino, nada no que tens é teu. Vende tudo, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Tudo é do reino. Oh, sim, Jesus. Tudo é do reino, nada do que tens é teu. Foi Deus que te deu para glorificar o Seu nome. Tudo é do reino, nada do que tens é teu. Vende tudo, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Tudo é do reino.
Santo eterno Deus de Israel, nós queremos te pedir, Senhor, que Tu venha cravar no nosso coração os Teus ensinamentos, Senhor. Derrama, Senhor, em nome de Jesus, porque quando estamos na Tua presença, Senhor, Tua presença nos conforta, Pai. Se ficamos um momento longe de Ti, Senhor, já nos sentimos estranhos, Senhor. Não permita, Senhor, que a apostasia chegue aos corações, Pai. Santo, santo és Tu, Senhor Jesus. Bem-aventurados que guardam as Suas prescrições. Bem-aventurados os que guardam Suas prescrições e o buscam de todo o coração. Bem-aventurados os que guardam Suas prescrições e o buscam de todo o coração. Tomara sejam firmes os meus passos, para que eu observe os Teus preceitos. Tomara sejam firmes os meus passos, para que eu observe os Teus preceitos. Então não terei de que me envergonhar quando considerar em todos os Teus mandamentos. Então não terei de que me envergonhar quando considerar em todos os Teus mandamentos. Desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da Tua lei. Amém, Senhor Jesus. Desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da Tua lei. Tem misericórdia, Senhor, das nossas vidas, ó Deus. Passei agora entre os candelabros, Senhor, visitando cada irmão agora aqui, Senhor. Cada irmão que está nos acessando nesse momento. A cada irmão, Senhor, que está aqui, Pai. Que possamos ver a nuvem gloriosa do Teu Santo Espírito, Senhor. Encharca esse lugar com o Teu Santo Espírito, Senhor. Derrama aqui, Senhor, a Tua cura divina, Senhor, sobre os corações, sobre a alma, Deus. Vem, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor Jesus, por este momento, Senhor. Obrigado por mais um dia contigo, Senhor. Porque se estamos aqui reunidos em Teu nome, foi Tu que permitiu que assim seja, Deus. Desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da Tua lei. Desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da Tua lei. Oh, 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 oh. Traz a libertação, Senhor, para aquele que precisa, para os cativos, Senhor. Tu já abriu as portas da prisão, mas ainda estamos presos lá dentro, Senhor, não querendo sair, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, que Tu nos dê essa coragem de avançar contra nós mesmos, Senhor. Porque quando opera em nós a morte, os outros recebem vida. Desvenda, Senhor, desvenda, assim como Tu fez com Paulo, Pai. Tu tirou as escamas dos olhos dele, Senhor. Pedimos aqui, Pai, porque não entendemos ainda, Senhor. Pois está escrito que Tua graça é melhor do que a vida, Senhor Jesus. E que Tua palavra, Senhor, é mais preciosa do que o ouro refinado, Deus.
Desvenda os meus olhos para que eu contemple agora minhas a tua lei. Amém. Vou chamar Maria para um louvor então também com o Felipe. Vamos abrir Jó 42, página 742. Jó 42. Página 742. Então vamos repetir comigo. Então respondeu Jó ao Senhor: Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois, havia dito, e eu falarei. Eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Amém? Amém. Todo mandamento que agora te ordeno, filho meu, cumpras. Todo mandamento que agora te ordeno, filho meu.
eu, o eterno, serei teu marido. Nem traições sofrerás, porque eu, o eterno, serei teu marido. Todo mandamento que agora te ordeno, filho meu, cumpra. Glória a Deus. Amém? Vamos abrir Filipenses capítulo 4. É a página 1553. Filipenses capítulo 4. A partir do versículo 4. Filipenses. Filipenses 4, a partir do 4. Página 1553. 4. Amém? Vamos repetir comigo então. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Amém? Esses versículos aqui foram a base no culto mundial, que falou muito sobre ansiedade, né? Foi muito tremenda a mensagem. E já vamos abrir aqui espaço para os irmãos compartilhar o que receberam, testemunhar. Lembrando os irmãos que já foi determinado o dia para nós começar o nosso seminário, a Igreja na Casa. Não sei se os irmãos viram no grupo lá, dia 10 agora de janeiro, às 6 horas da tarde aqui na igreja. Vai ser 4 sábados seguidos, dia 10, depois 17, 24 e 31. Dia 31 termina o seminário e já começa a orar, o louvor e a adoração. Amém? Então já vamos orar por esta causa também, para que Deus consiga cumprir o propósito dele. Amém? Vou chamar a Dani já aqui para começar a partilhar um testemunho. Depois a dona Orosina. Boa noite, os irmãos. Eu queria falar 3 coisas antes de falar o testemunho. Essa palavra aqui, né, que foi falada ali sobre ansiedade na semana passada, eu até partilhei com a Adri essa semana, que eu escrevi uma frase, deixei na minha agenda, para toda hora, assim, quando eu penso em fraquejar ou quando a ansiedade vem, e daí eu lembro, assim, que todo fardo que eu não entrego para o Senhor, Ele me derruba, Ele me destrói. Que é somente Cristo que vai me libertar. E eu fiz questão de escrever isso assim num lugar lá da minha agenda, que quando eu começo a querer esmorecer assim, eu leio lá e lembro disso. O Senhor sabe quanto à nossa situação financeira, o Senhor sabe dos nossos problemas pessoais, o Senhor sabe da nossa enfermidade, o Senhor conhece o nosso amanhã, o nosso depois, tudo, né? Então, o Senhor só espera que a gente confesse, que a gente fale para Ele. Então, se eu tenho um problema, eu tenho que falar com quem? Com Deus. Ele é a minha única solução. E aí, irmãos, essa semana,
aconteceu um fato comigo. Na verdade, já faz dias, mas eu estava relutando. É uma coisa simples assim, irmãos. Não tem a ver com financeiro, mas tem a ver, irmãos, com confiar no Senhor. Tem uma palavra ali de Mateus, acho que é Mateus 21. Mateus 21. Mateus 21, 21. Eu vou só ler para os irmãos ali, aí eu vou falar o meu testemunho. Jesus, porém, lhe respondeu: em verdade vos digo que, se tiverdes fé e não duvidardes, não somente fareis o que foi feito à figueira, mas até mesmo, se a este monte disserdes, ergue-te e lançar-te no mar, tal sucederá. E tudo quanto pedirdes em oração, crendo recebereis. Bem essa frase aqui, irmãos. Ó. E tudo quanto pedirdes em oração, crendo recebereis. Já tem uns dias já que o para-brisa do meu carro trincou e trincou sozinho, irmãos. Foi uma coisa assim muito esquisita, porque meu carro sempre fica no sol, sempre fica todo dia no mesmo lugar. E o certo desses dias aí, uns meses atrás, eu fui dar partida no carro, abri os vidros, deixei sair um pouquinho o ar quente ali. Eu dei partida, eu andei um pedaço, ele estourou o para-brisa, trincou todo. Mas estava dando para andar e eu não estou viajando para lugar nenhum, né? Então, eu falei, dá para esperar, né? Até o recurso entrar. E esses dias de chuva agora, semana passada, naquela chuva que teve no começo da semana, eu trabalhando o dia inteiro, corrido lá na estética. Quando eu fui, à tarde, eu fui pegar meu carro, gente, quando eu abri, quando eu pisei assim, meus pés afundavam na água, assim, estava alagado dentro do meu carro, parecendo que choveu só dentro do carro. E eu fiquei, Senhor, eu não tenho dinheiro para trocar esse para-brisa agora, e como é que eu vou fazer? E eu preciso do carro, é minha ferramenta. Mas não murmurei, só pensei assim, peguei uma vasilhinha, gente, tirei a água, porque realmente estava encharcado de água lá. Aí cheguei lá em casa, peguei uns panos, sequei, liguei o ventilador lá dentro, porque eu falei, amanhã vai ficar podre o cheiro aqui dentro, né? E aí veio chuva de novo, né? Aí molhou de novo. E eu falei, meu Deus, e não tinha recurso. Eu falei, mas eu não vou reclamar. Eu falei, não vou reclamar. Eu sei que molhou umas 3 vezes, irmãos, eu não reclamei. Aí conversei com meu pai, né? Falei, pai, eu tenho que trocar esse para-brisa aqui, como que eu vou fazer? Ele vai lá ver quanto que fica, né? Vamos ver o que a gente consegue fazer. Aí tá. Fui lá ver quanto ficava o para-brisa. Quando eu cheguei, fui em várias lojas. Aí fui tentar pelo seguro do carro, aí não cobriu, porque tinha um trincadinho pequenininho, mas aí não passou. Então o seguro não cobriu. Aí eu falei, eu vou ter que desembolsar. Aí, aí eu achei uma loja ali embaixo, que é bem antiga na cidade, a Vidrovel, e aí o senhor lá, muito querido, um senhor assim, muito, muito abençoado, mas ele falou assim, olha, filha, é o seguinte, para estar molhando desse jeito, não é só esse trincado, deve estar estragado alguma coisa na lataria, aí vai ter que ir para o funileiro, tá? Eu falei, pronto, agora acabou de ficar bonito o negócio, né? Falei, amém, Senhor, manda mais um pouquinho de prova, café tá pouca. Aí eu falei, então vamos marcar amanhã às 7 horas da manhã. Então tá bom, a senhora traz amanhã às 7 horas. Irmãos, e foi na fé, não tinha dinheiro não. Levei no outro dia e chuva molhou de novo. E no outro dia cedo eu falei, Senhor, eu lembrei bem dessa palavra que quando a gente pede em oração, né? Eu falei, Senhor, eu vou confessar logo que eu já sei que eu não tenho essa fé. Mas o Senhor disse que o que a gente pede em oração, e a gente nem que tenha pelo menos um pinguinho assim, o Senhor faz, né? Eu falei, eu não tenho esse dinheiro, mas o Senhor vai prover? Não sei como, mas eu acredito que o Senhor vai prover. Aí, irmão, surgiu uma situação. Uma pessoa queria dar esse valor para mim, me ofereceu e eu não senti paz. Aí passou mais um dia, eu não senti paz. Eu falei, não, isso não é do Senhor. Eu falei, está muito fácil. Eu falei, não, as coisas de Deus não é assim, não. Está errado. Eu falei, não vou aceitar. Não aceitei. E o carro lá, né? Aí desmontou, ele vai e me manda um vídeo. Quando ele me manda o vídeo, eu falei assim, nossa. Eu falei, amém, né, Senhor? Vamos ver o tamanho dessa lapada aí. Aí tive que pegar o carro e levar no funileiro. Aí foi a guerra de ir no funileiro. Eu fui nos 3, meu Deus, cada hora um falava uma coisa porque eu sou mulher, aí queria inventar serviço para fazer. Até que eu achei um lá, eu falei assim, moço, eu preciso que o senhor faça isso e isso. Eu não quero que pinte o teto do carro, eu não quero que pinte o capuz, é só para o senhor vedar isso aqui. Não, senhora, não precisa fazer nada disso, é só aqui, eu protejo. Tá, quanto o senhor cobra tanto? Aí já saiu mais ainda do orçamento, né? Falei, amém, Senhor, eu não tenho valor, mas eu acredito que o Senhor vai mandar o recurso, para eu ter até o final do dia para pagar isso aqui. E aí, irmãos, só para vocês entenderem o que é ter fé e a gente confiar em Deus. Eu não aceitei quem me ofereceu e eu fiquei orando o tempo inteiro. Senhor, vai ficar pronto 11 horas o carro. Gente, era 10 horas. Senhor, vai ficar pronto o carro 11 horas, eu não tenho valor ainda. Aí liguei para o meu pai. Falei, pai,
o carro ficou tanto, está pronto, e eu tenho que pagar mais tanto lá no vidro. E aí, né, meu pai falou assim, não, filho, eu estava conversando com a sua mãe aqui, eu vou te emprestar esse dinheiro, você paga como você puder. E eu senti a maior paz do mundo. Aí fui lá onde eles estavam, né, aí meu pai me prestou o cartão dele, aí fui e fiz os pagamentos. Aí presta atenção, irmãos. Eu não tinha um cliente, véspera de Natal, o ano passado eu estava lotado, esse ano não tinha ninguém marcado, irmãos. Estava assim, sabe, o coração querendo palpitar, e eu, amém, o Senhor vai fazer, né? Irmãos, naquele dia, eu atendi, que deu o valor de eu pagar todas as minhas contas até o final. Se eu tivesse aceitado o valor da outra pessoa, que não era obedecer o Senhor ia me abençoar? O Senhor ia trancar tudo. E eu orei, irmãos, eu confesso, assim, que eu confessei para Deus, que eu não estava com tanta fé, mas eu tinha um pinguinho, assim, eu tinha um pouquinho, eu falei, Senhor, eu quero acreditar, porque eu pedi para Deus, Senhor, põe esse crer dentro do meu coração, que o Senhor vai fazer, mostra para mim que o Senhor faz, que o Senhor vai fazer, e o Senhor fez. O Senhor fez. E foi uma coisa assim, irmãos, ó, que eu vou falar porque meu pai disse que eu podia falar. Era um cartão, assim, que eles não estavam esperando, chegou para eles e eles não iam usar aquele valor. Ele falou assim, filha, veio porque era de Deus, mas era para te ajudar. Vocês entenderam, então, assim, como Deus faz as coisas, é do jeito dele, não vai cair, não é cair do céu, mas o Senhor abre uma porta de onde você menos espera. E é uma situação... Então, assim, irmãos, e o Senhor mandou clientes para mim nesses dias, que eu, amanhã eu já vou pagar, eu tenho dinheiro para pagar a prestação, a última parcela do meu carro de 36 parcelas, aí acaba, vai ser a última. E o Senhor honrou todas as parcelas, irmãos, tudo isso. E eu estou tão alegre com isso, assim, que hoje eu não tenho motivo para vir aqui na frente chorar. Só de alegria que eu estou do Senhor ter feito isso. Então, só agradecimento. Então, assim, irmãos, não é pelo valor em real, entende? Assim, mas é por gratidão do que o Senhor fez. E eu nunca esqueço, irmãos, de uma vez, quando a Adri, isso tem muitos anos que a Adri abriu aquela palavra lá de Isaías 54, e ela sempre falava que um dia eu iria entender essa palavra na minha vida. Quando ela falou no dia, eu queria arrancar a cabecinha dela fora, né? Que eu fiquei muito brava com ela. Porque não era isso que eu queria ouvir naquele momento, né? Mas hoje eu entendo. Essa palavra já tem 8 anos que foi falada para mim, e eu nunca mais esqueci dela. E sobre o culto mundial da semana passada, ficou isso. Todo fardo, tudo aquilo que você tem, irmãos, que você não entrega para o Senhor, Ele te derruba. E se eu não tivesse, vocês entendem essa situação? Se eu tivesse aceitado o valor lá da pessoa, não tivesse obedecido o Senhor, porque aquilo queimou no meu coração, irmãos, que vocês não estão entendendo. Aquilo assim, eu vi que não era para mim, estava muito fácil assim, sabe? Era muito fácil. Falei, não. Falei, não vou aceitar. E eu escolhi, e aí eu escolhi obedecer a Deus. Eu falei, não, eu sei que o Senhor vai mandar, o Senhor disse que cuida da gente, então, se eu sou filha dele, eu estou aqui, tem algum motivo, o Senhor vai cuidar. E o Senhor fez. Então, assim, o motivo de hoje, irmãos, de eu vir aqui, hoje para falar isso para vocês, que por mais difícil que esteja a situação, irmãos, por mais difícil que esteja, irmãos, o Senhor não me desamparou de quando eu separei, que eu saí do meu casamento, o Senhor não me desamparou em nenhum momento. Eu fiquei, irmãos, praticamente 12 dias em tratamento, eu fiquei 1 semana internada, mas eu fiquei 12 dias tomando medicação, eu fiquei bem ruim, e eu não reclamei, eu fiquei lá no hospital, irmãos, sozinha, eu e Deus. Não ficou ninguém comigo, não foi ninguém me visitar, mas o Senhor estava lá comigo o tempo inteiro. E sabe por que o Senhor fez isso? Porque eu precisava daquele momento para me entender que não é de pessoas que eu dependo, mas é dEle. E foi Ele que proveu. Irmãos, eu fiz um tratamento, o hospital geralmente não faz isso, porque quando eu fui tomar as medicações lá na policlínica, a enfermeira-chefe me perguntou assim, mas quem que liberou essa medicação para você? Porque isso não libera assim. Eu já sei que foi Deus também, né? Porque era bem caro, irmãos, o valor da medicação, não era barata. Então, o Senhor proveu. Eu fiquei 12 dias parada, mas os 12 dias que eu fiquei parada, irmãos, não diferenciou nada no orçamento, porque o Senhor proveu tudinho. Mas Ele deixou eu ver, assim, ou você confia em mim, ou você vai ver onde você vai parar. E eu entendi isso do Senhor fazer isso comigo. Isso foi bom. Então, assim, que os irmãos guardem no coração isso, assim, que não importa, irmãos, pode ser a coisa mais para os nossos olhos ser impossível, para Deus não é. Porque eu me vi numa situação pensando assim, e agora eu deixei o carro lá, como é que eu vou pagar esse negócio? Como é que eu vou fazer? Eu preciso do carro para andar, minha ferramenta de trabalho. Senhor, eu não tenho cliente. E o Senhor foi mandando, irmãos, assim, foi mandando, e assim está sendo. Antes de eu vir para cá, eu peguei meu telefone, já tinha um monte eu não tinha ninguém marcado amanhã, irmãos, eu já tenho cliente marcado amanhã. Então, assim, e agora,
nesse micro desse final de semana. Para quem não assistiu, assista. Eu estava revendo ali o de sexta-feira, sobre para a gente renovar a mente, né? Quem que está governando a nossa mente? Eu estou sendo governado por quem? Quem que está usurpando o lugar do Senhor dentro de mim? Então, vamos observar onde a gente está indo, porque uma pessoa me disse essa semana, cuida com as suas companhias, cuida com quem você está partilhando as suas coisas, porque eu partilhei uma coisa, achei que estava partilhando com uma pessoa, achei que era legal, e o negócio deu bem ruim, porque a pessoa levou para outro lado e pegou um negócio que era assim e fez um negócio desse tamanho. Os irmãos nem sabem, eu tive uma crise de ansiedade no meio do trânsito, irmãos. Eu parei um trânsito aqui no meio de semana, eu não conseguia abrir o carro, eu não conseguia sair, eu não conseguia fazer nada. Aí eu comecei a lembrar do que Deus, das palestras, né? O que a gente tinha que fazer, exercitar a respiração. Aí eu fui acalmando, aí eu dei conta de ir, encostei, aí eu acalmei, aí eu consegui sair e acabei de chegar no meu serviço. Então, assim, tudo é Deus que cuida, irmãos. Até nesse momento Deus cuidou, e é Ele que cuida da gente. Amém? Amém. Vamos abrir Romanos, capítulo 12, versículo 2. A página 1493. Romanos 12, 2. Que é isso que Deus quer fazer com a gente. Amém? Romanos 12, versículo 2. 1493. Amém? Então vamos repetir. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Isso aqui tudo foi falado no encontro, na recepção do encontro, né? Tem uma velha mente guiando a gente, mentindo para a gente, e a gente está acreditando nela e o Senhor quer renovar. O Senhor disse, não acredita no velho, acredita no novo. Amém? Então está tudo na nossa mão, né? Basta a gente se inclinar para o Senhor, obedecer, que a gente vai experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Amém? Chamar a Dona Orosina, então, que ela está louca para contar um testemunho, né, Dona Orosina? Meu testemunho é simples e curto, porque eu tenho, sei lá, esqueci. Tá vendo? Então, eu agradeço por estar aqui, e porque a luta minha, o irmão Felipe viu lá para mim vir aqui hoje, mas eu fiz esse plano e Deus me trouxe, né? Então, eu tenho um testemunho, ele é simples e antigo, mas ele, uns dias para cá, veio no meu pensamento para mim falar isso. Então, eu tinha um vício de fumar. Aí eu fumava, aí depois eu resolvia parar, aí eu falava, vou fumar, vou terminar essa carteira, vou jogar fora, não vou fumar mais. Quando terminava aquela carteira, eu falava, não, vou comprar mais uma, vou tomar só essa. Tá bom. Até que um dia, para encostar, eu estava no bacião, lavando roupa, e com cigarro aceso, fumando. Aí me deu, não sei como que foi isso, eu falo que não sei, mas eu sei, né? Foi ele. Joguei o cigarro fora, aceso, eu estava fumando, peguei, joguei fora, e não tive mais vontade, nunca mais de fumar. Eu sinto o cheiro da fumaça, meu estômago ripuna. Eu trabalhava na Moreira, quando eu entrava no carro, no ônibus, às vezes, lá na frente entrava outro e eu via que ele jogava o cigarro fora. Mas parece que a fumaça fica na roupa, né? Quando a pessoa entrava,
por Deus, não estou aumentando nada. Eu tinha que botar o rosto para fora da janela, porque eu não aguentava. Parece que um trem me sufocava. Aí eu tomei nojo, sabe? Então, isso... Por quê? Eu tentei várias vezes e não consegui. E esse dia eu estava fumando e joguei o cigarro fora. E nunca mais, graças a Deus, em nome de Jesus, nem bebida, até a bebida antes de eu me batizar aqui, graças a Deus, eu já não tinha mais vontade. O cigarro já faz tempo, mas faz uns dias que eu queria falar isso aqui, né? Porque eu acho que, pela minha vontade, às vezes eu não ia conseguir, mas por Deus eu consegui, né? E o mais, a gente só tem que agradecer, né, pelas coisas que acontecem, as coisas boas, as ruins a gente vai remediando, vai entregando nas mãos de Deus, que Ele, né, proverá tudo as coisas do jeito que Ele vê que está certo. E também eu quero pedir para o Senhor aqui, na presença de todos, para todo mundo me ajudar em oração. Eu tenho um filho querendo vir embora aqui para Mato Grosso, mora no Piauí. E ele está com uma demanda lá no negócio dele lá, de aposentadoria, e não consegue. Está esperando receber para poder vir embora. Um dia desse eu fui na Boreira, conversei, porque estava eu e os outros 3 filhos, são 4, né? Só tem esse lá. Aí eu liguei, nós estamos conversando, os outros irmãos tudo conversou com ele, e quando eu fui conversar com ele, ele abriu a boca a chorar. Aí eu me dei vontade de chorar também, mas não chorei não, fiquei com tanta pena, aí eu desliguei o telefone. Mas eu sei que ele está agoniado para vir embora, porque lá ele não tem família, a família lá é só a esposa dele. E os filhos, e uns filhos dela que ele acabou de criar. Então, a família dele toda mora aqui, e eu sei que é só ele receber essa conta, ele põe a mala no carro e vem embora. E eu espero isso, com fé em Deus, que Deus me ajude, vocês, em oração, e isso aconteça mais rápido, porque eu sei que ele está lá agoniado. E o mais é só agradecer a Deus por tudo que é só a gente fazer com fé e um bom coração para todo mundo, com todo mundo, né, que a gente recebe o dobro, né, a benção. Então, mas é só isso, só agradecer e uma boa noite para todos. Amém. Vamos abrir João 8:36. 8:36. Antes de eu ler aqui, a Dani contou o testemunho que ela esperou no Senhor, né? E não sei se os irmãos escutaram o testemunho do irmão de Santa Cruz, lá no encontro, que ele disse que ele... Vou resumir assim, né? Ele começou na vida da igreja, Deus abençoou ele bastante, muito mesmo, e ele se afastou. Em 7 meses ele perdeu tudo que ele tinha, né? Aí ele entendeu que era o Senhor chamando ele de volta e ele queria voltar e não conseguia, pedir ajuda para os irmãos, orando e tudo. E aí quando ele ia falar na época era o pastor Flávio, que estava na igreja lá em Santa Cruz, o Flávio foi transferido para a Cachoeira e ele disse, e agora? Né? Daí ele ouviu a voz do Senhor e disse, ó, te levanta e vai, né? Não precisa, vai lá na igreja lá e congrega, né? E ele foi, daí conversou com o pastor que estava dirigindo lá, que é o Marcelo, e resumindo assim, irmãos, né, ele começou de novo nos caminhos do Senhor, né? E ele disse que ia ser fiel em todas as coisas a partir daquele dia com o Senhor. E ele disse que ele não ia esperar mais em ninguém, ele ia esperar só no Senhor. E ele tem uma serralheria, e aí ele precisava de dinheiro, né? Deus tirou tudo dele. E aí ele disse, Senhor, eu não vou pedir para ninguém, para nenhum irmão, eu vou esperar em Ti, Senhor, né? E as contas chegando, cobrando ele, né? E passou 1 dia, 2 dias, 3 dias, no 4º dia, ele disse, Senhor, eu vou esperar em Ti, Senhor. Tu sabe, eu falei, eu prometi que eu vou fazer isso, e eu não vou confiar em ninguém, eu vou confiar em Ti. Né? Diz que quando era no 5º dia de tardezinha, assim, o telefone tocou, e ele pegou um serviço lá, que deu para suprir, né, o que ele precisava, e depois daquele dia, Deus abençoou, ele deu tudo em dobro para ele novamente. E aí ele falou assim, ó,
Daquele dia que tomou a decisão, ele foi fiel em todas as áreas com o Senhor, né? No dízimo, na oferta, ele buscava o Senhor, ele congregava, ele dava as primícias, ele fazia tudo que o Senhor manda a gente fazer. Amém? E aí a Dani falou, né, que ela esperou, porque às vezes o inimigo traz uma oportunidade mais fácil para a gente pegar, né, e resolver o problema, mas às vezes não é de Deus aquilo ali, né? E se a gente pegar, a gente pode tomar um problema. Amém? Vamos ler lá João 8,36? Vamos repetir comigo, diz assim, ó. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Chamar o Mateus aqui também para compartilhar e depois o Francisco. Boa noite, irmãos. Deus abençoe. Os irmãos abrir aí, ó, o João 8,32. Amém? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém, meus irmãos. Deus vem me trazendo aqui essa semana o tanto que eu sou ingrato, tanto que eu sou ingrato com Ele mesmo. Muitas das vezes eu fico pensando tanto que Deus já trabalhou na minha vida, e mesmo assim eu ainda sou duro com o Senhor, eu não abro assim meu coração para Ele fazer as coisas que Ele quer. Eu fico colocando um ponto assim dele avançar, eu não deixo o Senhor avançar na minha vida. E desde antes, quando eu não era da igreja, as pessoas teve muitas pessoas que de outra igreja sempre chegavam em mim e olhavam assim e falavam: se Deus tem um propósito muito grande na sua vida. E eu nunca dava moral para aquilo, né? Eu não sabia. Eu até ia para a igreja, só que só por ir mesmo, eu não entendia nada. E as pessoas sempre falando essas coisas para mim: Deus tem um propósito na sua vida, Deus tem um propósito muito grande. E eu sem entender nada, né? Eu falei: mas será que eu vou virar pastor? Eu ficava pensando na minha mente. Eu sem entender nada da Bíblia, sem entender nada de Deus, eu era uma pessoa que eu nem orava, eu nem fazia nada. Eu cresci, minha mãe separou do meu pai desde pequeno, então eu fui crescendo muito trauma assim desde pequeno, e isso foi me prejudicando. Chegou um certo ponto na minha adolescência, nos meus 17, 18 anos, que eu conheci as amizades, conheci a cachaça, e eu fundei minha vida praticamente na ansiedade, no medo, e eu não tinha aquele apoio assim do Senhor. Minha família não era da igreja, era da igreja católica, só que eu não gostava de ir. E aquilo foi só me afundando, cada vez mais me jogando para baixo, e eu sem entender nada. Aí chegou um certo ponto na minha vida que eu não sabia mais o que fazer. Eu tinha uma depressão muito forte, assim, que eu chegava em casa, morava com a minha mãe ainda, e eu deitava para dormir, já contei aqui, eu não conseguia dormir, fechava o olho, começava a ver bicho de todo jeito, e aquilo eu fui entrando em desespero, e o único refúgio que eu tinha era a bebida, eu me afundava na bebida. Meu pai já foi alcoólatra, meu pai até hoje, meu avô, graças a Deus, parou. Só que geração, e eu sempre pensava, eu falava: pô, se eu continuar assim, eu vou parar que nem meu pai e meu avô, assim, eu vou parar com isso. Só que eu não conseguia sair daquela vida que eu vivia. Era triste demais. O irmão chegou lá na minha mãe orar lá no quarto, no meu quarto onde eu dormia. Só que era totalmente assim, eu não sei nem como explicar. Eu sei que aquilo é tudo coisa do inimigo. Teve uma vez mesmo que eu comprei um carrinho, um golzinho, eu bebia e saía. Eu fui parar lá na casa da minha tia Silvana. Eu dormi no volante um monte de vezes. Sei que eu coloquei o carro lá na frente e fui dormir. Esse dia, eu tive uma experiência com coisa ruim. Eu deitado assim, e eu acordei. Tinha uma mulher assim, toda descabelada, com os dentes para fora assim, tentando me enforcar. E eu estava vendo o cenário tudinho. Tinha a cama de solteiro, um banquinho. E aquilo ali foi me deixando louco da cabeça. E muitas das vezes eu pensava um monte de coisa ruim, e sempre falando na minha cabeça, falando: você não tem mais salvação,
Você não tem mais salvação, você vai para o inferno. E eu ouvia falando na minha mente, falando, não, cara, vem para o meu lado, o inimigo falando, vem para o meu lado, que eu vou deixar você ficar em paz. Você não vai ficar nesse sofrimento mais não. Vem para o meu lado, querendo. E eu sempre nessa luta na minha mente. Aí foi passando o tempo e eu sofri esses 3 acidentes, né? Teve o primeiro, que eu nem ligava, quebrei a mão, o segundo quebrei a clavícula. Mas eu não enxergava que era um jeito do Senhor estar me puxando. Aí eu não enxergava que era um jeito do Senhor estar me puxando para perto dele. E eu sempre desobedecendo a Deus, eu sempre fazendo as coisas do mundo, eu não estava nem aí para nada. Até certo ponto teve esse último acidente aí que Deus restaurou minha vida assim, da água para o vinho. E eu estava pensando essa semana o tanto de coisa boa que Deus fez na minha vida, e mesmo assim eu continuo com ingratidão para Ele. Desde quando eu entrei aqui na igreja, eu sempre vim aqui na frente, eu sempre tinha comunhão com o Senhor assim. Deus falava na minha mente, chega na igreja, você faz isso, isso e isso, fala tal coisa, tal coisa, tal coisa. De um tempo para cá eu estava me segurando, e as coisas só foi, e eu estou sentindo até paz de falar isso aqui agora, porque eu sei que é o Senhor que quer comandar a nossa vida, só que a gente trava, né? Muitas vezes a gente trava, a gente vai colocando as coisas em primeiro lugar, a gente vai colocando nossa família, nosso serviço e tudo, e aquilo vai virando um acúmulo, e a gente não tem tempo para o Senhor. Só que eu vim aqui falar isso aqui, irmãos, que esse versículo aqui eu falo até hoje para o irmão, que foi o que me libertou. O irmão falou, e conhecereis a verdade vos libertará. Eu não sabia orar, eu não sabia nem orar o Pai Nosso, que é todo mundo, a maioria das pessoas sabe, eu não sabia nem orar o Pai Nosso. E hoje eu conheci a palavra de Deus, né, que é verdadeira, e eu sei que eu tenho que seguir firme com Ele e tomar as decisões na vida, né? Eu não posso ficar apenas... não, desse jeito tá bom. Eu vivo uma vida boa, graças a Deus, graças ao Senhor. Só que eu estou me acomodando a isso. As coisas, tem hora que o inimigo vem cutucando, só que estou aguentando. Aí a gente vai acostumando nisso, né? A gente acha que a palavra de Deus é isso, né? A gente acha que tem essas lutas que é normal na nossa vida, mas não é. Normal é a gente viver em paz, né? Com a nossa mente em paz, com o coração em paz. Então, isso aí impede da gente avançar, né? A gente buscar mais o Senhor. Mas, em nome de Jesus, a gente vai conseguir. Eu sei que é difícil, até o final aí é complicado, mas basta da nossa decisão, né? Da gente tomar uma decisão. E eu venho aqui na frente agradecer a Deus por tudo que Ele está fazendo na minha vida, todas as coisas que Ele me livrou e da pessoa que Ele me transformou, que eu sou hoje. Antigamente eu era... Não tem nem palavra da pessoa que eu era, ignorante, sem educação, só vivia xingando. Hoje em dia eu agradeço muito a Deus e eu sei que Ele tem muito mais coisa melhor para fazer na minha vida do que isso que Ele já fez. Então isso depende de mim e depende de cada um de vocês também, para a gente avançar o Senhor, deixar o Senhor trabalhar na nossa vida e a gente parar com esse pensamento aí de que já tá bom, tá tranquilo. Não, e Deus quer que a gente viva em paz, quer que a gente prospere financeiramente, em paz, mentalmente e tudo, a gente prospera em tudo na nossa vida. E amém, irmãos, vamos ficar firme aí e buscar mais o Senhor, em nome de Jesus, amém. Amém, Francisco, então? Amém. Boa noite, irmão. Irmão, olha o que o Senhor faz na vida da gente. E o que o diabo faz também para atrapalhar. Às vezes, irmão, a gente está aqui e fala assim: por que eu estou orando para o Senhor, eu estou na igreja e as coisas estão difíceis? As coisas estão difíceis depois que eu estou na igreja, eu estou orando. E quem está no mundo, na retidão, está alegre, está... Gente, nós não podemos olhar para isso. Não. Irmão, nessa semana, é o Mateus falando que ele está grato com o Senhor. Olha, agradeça a Deus.
se eu estiver vivo até o final do mês, ou esse ano, eu tenho uns testemunhos para dar. O Senhor mudou minha direção. Essa semana, irmão, houve um imprevisto, eu fui lá no Alto Garça, corrido, rapidão, na quinta-feira. Aí voltei na sexta-feira, já era quase de noite. Quando eu chego, meio-dia, na hora de eu vir embora, dentro da rodoviária de Alto Garça, eu estou até arrepiado. O que o Senhor prepara para a gente não adianta. Irmão, por isso, se você não estiver com Deus, não adianta, nós caímos na cilada. Se eu tivesse julgado aquela pessoa, talvez o Senhor tinha me deixado eu passar vergonha. Irmão Felipe, eu agradeço meu Deus, e essa palavra que a gente, todo dia, a gente medita dia e noite. O Senhor me dá força. Eu sou falho, sou pecador, mas o que o Senhor tem feito por mim, eu não sei nem explicar. Apareceu. O ônibus tinha 4 pessoas aí para Rondonópolis, Expresso São Luís. Só tinha. Veja só, irmão, o que o diabo faz? Só tinha ônibus à noite, no horário. O meio-dia era o mais fácil, era o mais caro. Entrou uma guria dentro do ônibus que eu nunca nem na vida tinha visto. Primeiro ele me pediu o meu número de telefone, eu digo, Senhor, eis-me aqui, Senhor. Eu digo, você me desculpa, o número do meu telefone eu não posso dar, porque meu telefone para minhas coisas de precisão, falar com o meu pessoal e tal. Aí eu comecei a orar para o Senhor fazer alguma coisa. O Senhor faz essa obra. Gente, ela pegou conversar, estava sem celular, a polícia tinha quebrado o celular dela por causa de droga, e trazia uma mochila, e falou assim, eu vou passar na casa de fulano e tal, aí vou lá na sua casa. Diga, Senhor, essa não. Aí, agora, meu Deus, Senhor, tem misericórdia. Comecei a orar para Deus, irmão. Ela começou a falar, tinha 2 filhas, a mãe dela mora na casa, nunca nem tinha visto na vida. Digo, Senhor, quem sou eu para julgar essa pessoa? Eu falei, Deus vai fazer uma obra na tua vida um dia, você sabe? Quem sou eu para te julgar? Aí comecei a orar para Deus. Quando eu cheguei na rodoviária de Rondonópolis, o Senhor tocou bem no meu coração, assim, para mim pagar uma passagem de mototáxi para ela seguir o destino dela, mas deu certinho o que Deus fez. Quando eu cheguei, só deu tempo eu descer do ônibus, estava lotado de gente, e o pessoal tudo me olhando estranho. Eu digo, eu estou aqui para passar vergonha e para ajudar as pessoas e orar pelas pessoas, não para julgar. Porque se eu tivesse julgado ela pela aparência, irmão, eu podia estar condenado, sabe? Por isso que o Senhor diz, não julga a prostituta, não julga o teu irmão. Gente, irmão Felipe, essa experiência que o Senhor me deu, estou até arrepiado. Sabe, eu orei para Deus, paguei a passagem de mototáxi, ela foi embora. Sumiu, glórias a Deus. O Senhor tirou, fez a obra, sabe? E aquilo, naquela mochila, podia ser alguma coisa errada, alguma coisa, porque, você sabe, irmão, não tem explicação. Por isso que eu digo, eu agradeço meu Deus. A gente se encontra no caminho com qualquer pessoa, com drogado, com bêbado. O Senhor me tirou da bebedeira, eu sei o que é o vício. O vício é uma coisa condenada dos infernos. Então, assim, gente, é só confiar em Deus, gente. Não adianta. Esse ano foi um ano de muita luta para mim, de batalha, sabe? E eu aqui fiquei pensando, Senhor, que eu estou na igreja, estou orando, mas eu não desisto, não. Porque quanto mais a gente busca o Senhor, mais as coisas ficam difíceis, porque não é fácil. Quanto mais você ora, mais o inferno se levanta. Mas agradeço a Deus, irmão, Eu não tenho palavra mais para falar. O que o Senhor tem feito na minha vida, Ele vai fazer mais na vida de cada um. Negócio que aqui não é um mar de rosa, não, gente. A igreja, a gente pensa que, eu estou na igreja, eu estou salvo, eu tomei um banho, é só um mar de rosa. É luta. O Senhor permite a luta, mas Ele dá a vitória. Eu agradeço a Deus por isso, gente. E o que o Senhor fez, e eu tenho certeza que o Senhor vai fazer alguma coisa na vida daquela pessoa, porque que tem filho pequeno, sofrendo, a mãe sofrendo, gente, é triste. Que eu tenho passado, eu tenho muitos sobrinhos também na vida de erro também. Em vez de eu condenar, faço é orar. Pois é, minha gente do céu, eu agradeço meu Pai do céu e a palavra dele que me sustenta. E também, gente, nunca compartilhe as coisas
com todo mundo. Tem que ter cuidado. Satanás é astuto. Ele vive nos ouvidos da gente com aquela coceira nos ouvidos, porque ser coisa boa, ore primeiro para Deus, não compartilhe as suas fraquezas com ninguém. Né? De jeito nenhum. Porque aí, que nessa hora, que é o perigo. As suas fraquezas que as pessoas querem se aproveitar. Então, você ora para Deus todo dia. Se eu estou só, não estou só, estou com Deus. Sabe? Aí o Mateus falou, estou errado, eu estou grato. Não, porque o Senhor está trabalhando na vida dele desse jeito. O que o Senhor fez com ele, fez comigo, faz com qualquer um. Mas amém? Então é só isso que eu queria testemunhar, gente. Nem queria vir aqui, mas o Senhor que manda nessa casa, e o diabo não tem nada de poder para nos atrapalhar. E em breve, gente, eu me preparar, Senhor, preparar meu coração, que eu, daqui mais à frente, eu vou ter um testemunho aqui que vai surpreender muita gente. Amém? Glórias a Deus. Amém. Amém? Tem mais alguém que quer partilhar alguma coisa aqui, irmãos? Eu não chamei? Amém. A Ju, então. Amém, irmãos. Eu tenho até um testemunho que aconteceu sexta-feira no cartório. Como alguns sabem, eu troquei de setor já tem alguns meses, né? Eu saí do reconhecimento de firmas e fui para o setor de protesto. E lá o salário ele é baseado por setor. E aí, na sexta-feira, terminei de atender um cliente, o telefone da minha mesa tocou, e a menina do RH me chamou para ir no RH. E aí eu subi aquelas escadas com o coração na mão, tremendo mais que tudo. Justamente, eu pensei, mas aí eu falei assim, não, né, senhor? Eu cheguei lá, eu falei assim, você me chamou, Carol? Ela falou assim, senta. E eu já estava tremendo. Ela falou assim, o que foi? Você está tremendo? Eu falei, toda vez que chama a gente no RH, a gente acha que é alguma coisa, né? Ela falou, calma, eu não vou te mandar embora. E aí ela pegou e falou assim, não, eu só quero conversar com você sobre uma questão do seu salário. Ela falou assim, o seu salário já era para ter subido para o balcão protesto mês passado. E aí, a gente conversando tudo, houve um equívoco aqui, o seu Áureo veio e perguntou, mas você já subiu o salário da fulana, que está no protesto? E aí a menina falou, não. Aí ele falou assim, então você já sobe, chama ela, explica para ela que aconteceu isso e já paga para ela o que está faltando, porque a gente tem que andar certo. Daí ela falou assim para mim, o salário caiu na conta. Na sexta-feira eu falei, olha, Carol, a hora que eu vi, só caiu o 10º. Ela falou, não, o salário está na conta. E aí ela falou, mas agora, a partir de hoje, o seu salário é esse, tá? E aí a gente precisa te passar uma diferença e eu preciso da sua chave Pix, porque não tem como eu mandar para o banco para efetuar o pagamento, isso porque já foi feita a ordem de pagamento da folha toda, e aí eu preciso te passar. E aí eu fui e informei. Eu falei assim, amém, né? E a gente vendo assim, para ver o quanto é bom a gente servir ao Senhor. Porque mês passado, quando eu fui devolver o dízimo, foi bem uma tentação, assim, tipo, devolve, não devolve, devolve, não devolve. Mas, amém, vamos lá. Fiz, transferi, mandei o comprovante. E, realmente, o dízimo era o valor de uma conta que a gente tinha. E eu falei assim... E aí eu falei assim para Deus, eu falei assim, amém, Senhor, né? Eu fui fiel contigo e tu vai prover. E aí o Felipe recebeu, a gente pagou e realmente faltava aquela conta no dia. E aí eu falei assim, está na mão de Deus. E realmente veio. Como veio, eu não faço ideia, mas veio. E assim... E da gente ver assim o quanto realmente, que nem assim, tem aquela palavra lá em Salmos 37, eu só vou ler. Salmo 37, 5, que fala, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. E assim, e eu vejo assim o quanto mesmo assim Deus me colocou lá dentro, né? E assim mudou o setor. E assim, e realmente eu estou amando o setor que eu estou.
E aí a menina falou assim, mas aí é isso. Eu falei assim, não, amém. Aí quando ela falou para mim, eu voltei para o atendimento, e aí depois ela desceu com os olerite, a gente teve que assinar. E ela pegou e falou bem assim para mim, eu já fiz o valor para você, tá, na sua conta, o Pix. Eu falei assim, eu vi. Ela falou assim, eu só esqueci de te mandar o comprovante. Eu falei, não, já vi na minha conta. Caiu a notificação, tá tudo certo. Aí ela falou assim, então a partir de hoje é aquele que eu te mostrei, tá? Eu falei assim, amém, Carol, obrigada, tá? E aí ela pegou e mais uma vez ela falou assim, mais uma vez me desculpa, porque a gente tinha que ficar atento a isso e eu não fiquei. E aí isso às vezes pode gerar um transtorno, né? Eu falei assim, não, mas está tudo certo, muito obrigada e Deus te abençoe. E assim, e eu vejo assim, realmente também, daquela palavra lá também em Mateus 6:33, que fala que a gente tem que buscar o reino em primeiro lugar e as demais coisas Deus vai acrescentar, assim. Eu realmente, irmãos, eu não estava esperando essa alteração salarial agora. E assim, realmente subiu muito bom, graças a Deus. E eu vejo assim, até falei para o Felipe, eu falei, gente, como é bom a gente servir a Deus, como é bom a gente ser fiel. Porque no pouco que você é fiel com o Senhor, Ele vai te colocar sobre muito. E assim, e mais uma vez, aí sexta eu cheguei em casa, conversei com o Felipe, eu passei o dízimo e mandei o comprovante para o Ed, aí ele falou assim, mas já? Eu falei, já, porque já pagaram, né? Então, assim, não adianta eu ficar com o dinheiro na conta. E aí, às vezes, o inimigo, ele é sujo. Você pode, você vai usar para isso, para aquilo, chega o dia de devolver, você não vai ter. Então, assim, as coisas de Deus Deus é um Deus de ordem, né? Então tem que ser feito, tem que fazer tudo certinho, para que Deus veja que no nosso coração tem assim amor, que a gente faça com amor. E eu vejo assim que realmente eu agradeço a Deus, muito assim, pela oportunidade de estar no cartório, de estar onde eu estou, onde eu sempre quis entrar lá dentro, de estar num setor bacana, e eu vejo assim o quanto isso foi a mão de Deus, o quanto isso foi assim uma oração feita lá anos atrás, que houve uma resposta esse ano. Então, assim, eu até estava conversando com o Felipe, eu falei, gente, como é muito bom, né? Eu falei assim, por mais lutas que a gente passou, coisas que a gente passou há anos atrás, de tudo financeiramente, e mesmo naquela dificuldade financeiramente que a gente teve esses tempos atrás, a gente sempre se permaneceu fiel, né? E eu vejo assim o quanto as promessas de Deus, elas foram cumpridas na nossa vida. E às vezes eu paro para pensar assim, eu falo, gente, a gente não merecia tudo isso, mas como é bom a gente ter um pai que nos ama, que nos corrige quando precisa corrigir, mas que dá todo o sustento e que as coisas vêm na hora certa. Às vezes a gente quer para ontem, mas assim, Deus ele não usa relógio, e assim, o tempo de Deus não é o nosso. Às vezes a gente quer uma coisa muito, e Ele não vai dar para você aquilo que o seu coração não está preparado para receber. E eu vejo assim, realmente, o quanto é bom a gente servir ao Deus, a nosso Deus, e ser fiel com Ele, tanto nas palavras, nos dízimos e nas ofertas. Mas amém, é só isso. Amém, irmãos? Queria compartilhar com os irmãos assim algo que eu até anotei uma frase, né, que foi falada ontem, que para mim foi a chave assim do que tudo o Senhor tem falado nesses últimos dias, né? Nós lemos ali Atos 2, Jó 42, né, que Jó disse que só conhecia o Senhor de ouvir falar, mas quando ele viu, ele se abominou, né, se arrependeu. E nessa mensagem de ontem foi falado, a hora que nós vermos Deus, a gente vai ficar tão constrangido que a gente vai se arrepender, vai querer se enrolar no pó de tanta culpa que nós vamos sentir, né? Porque a gente conhece Deus só de ouvir falar ainda, irmãos. Isso mesmo, né? Deus mora aqui,
A gente tem ele, mas ele não tem a gente ainda. Ele não pode contar com a gente, né? Porque a hora que ele conta com a gente não obedece. Na verdade é isso, né? E eu anotei essa frase assim, irmãos, ó. Quando eu ver Deus, minha mente será renovada imediatamente, né? Um dia a verdade rompa e mostra Deus para mim e para você. Amém? E aí eu fiquei pensando nisso, né, irmãos, assim, ó. Porque a gente conhece bastante a palavra de Deus, né? Mas a gente não viu Deus ainda. Se a gente não está obedecendo Deus ainda em uma área, porque eu não vi Deus ainda, irmãos. Não tem. Se eu ver Deus, eu vou me render e vou obedecer totalmente a Ele ali. E aí eu fiquei pensando, né, sobre isso. Jó teve que passar aquela situação lá para ver Deus, né? Ficou 8 meses sofrendo, perdeu tudo que ele tinha para enfraquecer a carne dele. Eu acho que esse é o ponto que Deus está querendo falar com a gente. Ó. A gente está deixando a velha mente guiar a gente, né? Mentir para nós, querer guiar os nossos passos, sendo que a sabedoria divina que já está dentro de nós quer nos guiar e quer dar o melhor da terra para a gente, e a gente não confia. A gente acha que os nossos pensamentos naturais é que vão nos manter e vão nos suprir. E é um engano, quem nos dá todas as coisas é Deus. Aqui a gente vê testemunho hoje aqui falando isso, né? Toda hora a gente vê que Deus traz a provisão para nós. Nunca é o braço da gente, nunca, irmãos, né? Eu já contei aqui muitas vezes, né? Eu achava que eu era um bom vendedor e Deus mostrou para mim que eu não era, que era Ele que fazia tudo, Ele que preparava todas as coisas. E eu roubava a glória para mim. E na verdade a glória era para ser para Ele, porque Ele só preparava as coisas para nós. E é assim na nossa vida, cada um de nós aqui, né? Tudo é Deus, é Ele que proporciona pela misericórdia dEle, e nós não somos merecedores de nada. Então, o que ficou para mim assim, irmãos, ó, chegou o momento que nós temos que começar a orar e clamar ao Senhor. Senhor, eu preciso que Tu renove a minha mente, Senhor. Eu preciso, né? Senhor, eu estou enganado, a minha mente está me enganando, o velho homem está me dirigindo ainda, e eu não Te vi, Senhor, eu preciso Te ver. Até foi falado na Escola do Reino 93, né, irmãos? 93, né, que é o fluir do rio. Tem 92? Ou 93? 93. 94 é a metamorfose, que é muito legal também, vai ser. Então, falou sobre o fluir do rio, que tem tudo a ver com a mensagem de sexta e sábado, irmãos. Porque para o rio fluir, minha mente tem que estar renovada. A nova mente tem que estar me guiando. Se for a velha, Deus não vai fluir, né? E aí ele falou uma coisa que me chamou a atenção também, né? Ele disse, se tu se ajoelhar hoje, orar e dizer, Senhor, né, eu estou errado, eu ando enganado, Senhor, tudo que eu fiz não é conforme a Tua vontade, mas eu quero mudar, Senhor, me ajuda, que eu quero que esse rio flua através de mim. Porque a palavra de Deus diz que rios fluiriam de nós. Amém? Está na palavra isso. Ele diz que duvida que o Senhor não vai nos tirar dali que nem um leão, né? Ali evangelizando, buscando as almas dos perdidos. Então vamos fazer o que Deus está dizendo para a gente fazer, né? Não vamos deixar mais o inimigo mentir para a gente ficar no marasmo, né? A gente não tem novidade de vida, porque, irmãos, quando a gente ganha uma alma para Cristo, né, isso renova a gente. E o irmão Paulo deu um testemunho no encontro lá, que ele falou sobre doenças e tal, né? E quando ele sente que está alguma coisa meio mal nele, ele já sai caçando doente para ele orar. Por quê que ele faz isso? Porque para minha oração curar um enfermo, a graça passa por mim, me cura e chega no outro. Amém? Então, para mim receber a cura, a renovação da mente, eu tenho que me disponibilizar para Deus. Porque quando eu me disponibilizo, Deus me usa, e quando Ele me usa, Ele me cura. Amém? Em tudo que é área, irmãos. Isso aí. Eu tenho que obedecer e fazer. É isso que Deus quer. O segredo das coisas de Deus é a obediência, né? E a humildade, não questionar o Senhor e abaixar a cabeça e dizer, amém, Senhor, você está mandando fazer, eu não quero, eu não gosto, não queria, mas Tu mandou, eu vou fazer e acabou. É isso, né? Deus se agrada disso. Amém? Que aí no andar dessa carruagem aí, Deus vai iluminando a gente e vai mostrando as coisas boas para nós e vai vendo que a melhor escolha que a gente tem é pelo Senhor mesmo, obedecer a Ele, porque a chave da nossa vitória está ali em todas as áreas. Amém? Vamos ficar em pé então, nós vamos celebrar a ceia. Vou chamar já o irmão Felipe para fazer o louvor.
Vamos estender a mão direita para cá. Senhor, nós queremos consagrar a ceia e o pão, o suco e o pão a Ti nesse momento. De todas as coisas, Senhor, que temos ouvido nesses últimos dias, nós confessamos a Ti aqui, Pai, como corpo de Cristo, que nós Te conhecemos só de ouvir falar, Senhor. Que os nossos olhos ainda não Te viram, Senhor, mas nós cremos, Senhor, que tudo é possível àquele que crê. E nós Te pedimos que Tu faça arranjos da nossa vida, que nós possamos Te ver verdadeiramente, Pai, e desistir de nós mesmos e nos rendermos e entregarmos totalmente a Ti, Pai. Em nome de Jesus, declaramos consagrados a ceia e que seja feita a Tua vontade em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Então, durante o louvor, os irmãos podem passar aqui e tomar ceia. Descendo Jesus lá do monte, veio a multidão para lhe tocar. E eis um leproso dizendo: Jesus, se quiser me curar, torna-me limpo, torna-me limpo. Eu vim e quero te adorar. Quero buscar o reino e seu reino em primeiro lugar. Fazer tua vontade por toda a minha vida, por toda a minha vida. Quero sentir a paz que excede todo entender, me alimentar da palavra da vida, que cura e liberta, vivendo pra Ti. Quero buscar, quero sentir, quero viver Tua palavra em meu ser, te adorar, te servir. Os Seus anjos cantam a Ti, quero dizer honra e glórias a Ti, honra e glórias a Ti. Santo és, exaltado seja o Teu nome, assim na terra como no céu. Santo és, exaltado seja o Teu nome, assim na terra como no céu, assim na terra como nos céus. Santo é. Dá pro tio Ed agora. Isso. Obrigado. Amém, irmãos? Então, estamos chegando ao final dessa reunião de hoje. Chamar a Maria para fazer o último louvor aqui com o Felipe. Vamos agradecer o Senhor por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Pedir que o amor dEle venha nos constranger, para que a gente venha tomar uma atitude de mudança diante dEle. Amém? Vamos fechar nossos olhos, então. Senhor Jesus, nós ainda diante de Ti, Pai, queremos clamar a Ti, Pai, porque na Tua palavra diz que quando um cego, Senhor, chegou diante de Ti e disse que queria ver, e Tu orou por ele, Senhor, mas ele não via claramente ainda, ele via os homens como árvores, e outra vez Tu tocou nele e Tu limpou a visão. Nós confessamos a Ti, Pai, que hoje estamos como esse cego,
Estamos vendo homens como árvores ainda, Senhor, e a visão celestial não nos capturou ainda. Mas queremos aqui nesta noite, Pai, pedir a Ti, Senhor, que Tu mude isso nas nossas vidas, que Tu toque, Senhor, que Teu Espírito Santo venha ungir os nossos olhos a partir de agora, Senhor, para que a Tua visão, Senhor, venha ser nítida no coração de cada um de nós aqui. Nós queremos Te pedir, Senhor, que Tu capture a nossa mente, o nosso coração, nós damos a liberdade para isso, e tudo aquilo, Senhor, que é algum tipo de impedimento, nós já repreendemos na autoridade do nome e do sangue de Jesus. Queremos Te pedir o renovo espiritual, Pai. Queremos Te pedir, Senhor, que Tu não desista de nós, mas que Tu venha gerar no nosso coração, Pai, todos os sentimentos, Senhor, que forem necessários para que nós venhamos a nos render e nos entregar totalmente a Ti. Nós queremos entregar, Senhor, essa semana que se inicia na Tua presença, Pai. Queremos Te pedir já o livramento de todas as coisas que não vêm de Ti. Te pedimos que Tu não permita, Senhor, que venhamos a entristecer o Teu Espírito, mas que muito pelo contrário, Senhor, que nós possamos alegrar a Ti, Pai, com as nossas atitudes e com a obediência, Senhor, à Tua palavra e aos Teus mandamentos. Renova, Senhor, a nossa mente nesta noite aqui, Pai. Passa a espada do Teu Espírito Santo e todo tipo, Senhor, de prisão que estamos, invisíveis, Senhor, que elas venham ser dissipadas agora, Pai, em nome de Jesus. Que Tu solte, Pai, as correntes das nossas mãos, Senhor, em nome de Jesus, porque confessamos a Ti que estamos encarcerados nessa velha mente, Pai, mas Te pedimos hoje, Senhor, que Tu arrombe, Senhor, essa porta desse cárcere e que Tu nos tire dali, Senhor, porque precisamos da Tua ajuda, Senhor, porque por nós mesmos nós não saímos, Senhor. Precisamos, Senhor, que Tu nos pegue pela mão, Senhor, e nos tire e nos leve, Senhor, para os pastos verdejantes, ó Pai. Em nome de Jesus, renova a nossa mente, Pai, aquieta nosso coração, tira, Senhor, todas as preocupações, toda a ansiedade, todas as dúvidas, Senhor, e aumenta os níveis de fé do nosso coração, Senhor. Em nome de Jesus, que seja uma semana totalmente diferente, Pai, que possamos ter experiências contigo e renovo espiritual, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, nós entregamos todas as coisas a Ti, Te agradecemos, Te louvamos pela oportunidade que Tu tem nos dado, Senhor, de dia após dia, Senhor, de renovarmos a nossa mente, e nós temos negligenciado isso, Senhor, nós confessamos a Ti. Confessamos a Ti, Pai, que as coisas do mundo ainda nos atraem, nos seduzem, nós gostamos disso, Senhor. Mas muda o nosso gosto, Pai, nós clamamos a Ti, Senhor. Muda a nossa mente, Pai, tira do nosso coração, Senhor, a avareza, a indiferença, o egoísmo, Senhor, tudo aquilo, Pai, que não vem de Ti. Nós damos a liberdade hoje, para que Tu nos livre dessa natureza satânica, Senhor, em nome de Jesus, porque está escrito na Tua palavra, Senhor, que tudo aquilo que eu ligar na terra será ligado nos céus. E o que eu desligar na terra será desligado nos céus. E eu desligo, Senhor, hoje, da minha alma e da alma do corpo de Cristo local, Senhor, toda essa casta demoníaca, Senhor, da indiferença, do ódio, da amargura, do ressentimento, Pai, da avareza, do orgulho, da soberba, Senhor, da vida, tudo isso desligo agora, Pai, em nome de Jesus, Senhor, e ligo, Senhor, a minha vida e a vida do corpo de Cristo, as Tuas virtudes, Senhor, a Tua sabedoria, Senhor, em nome de Tua mansidão e a Tua humildade, Senhor. Que isso venha a ser evidente nas nossas vidas a partir de agora, Pai, em nome de Jesus, e que Tu abra a nossa visão, Senhor. Que estenda as tacas, Senhor, da nossa casa, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, e que Tu nos capacite a gerarmos e a cuidarmos para Ti. Em nome de Jesus, nós Te agradecemos e Te louvamos. Amém, irmãos? Então, depois do louvor, estamos liberados e abençoados em nome de Jesus. Amém? Vamos batalhar pela fé, irmãs? Vamos lá. Feliz aquele que lê e que ouve as palavras da profecia e as guarde no seu coração, pois tudo isso há de acontecer em breve.
aquele que lê e que ouve as palavras da profecia e aguarda no seu coração, pois tudo isso há de acontecer em breve. Pois há de vir o tempo em que os homens não aguentarão a doutrina verdadeira, mas sem canção de muitos mestres. Pois o desejo dos seus corações é de ouvir coisas agradáveis, é de ouvir coisas agradáveis. Cuida de ti mesmo e da doutrina, fazendo assim salvarás tanto a ti mesmo como aos seus ouvintes. Cuida de ti mesmo e da doutrina, fazendo assim salvarás a ti mesmo como aos seus ouvintes. Mais uma vez, irmãos, bem forte. Cuida de ti mesmo e da doutrina, fazendo assim salvarás tanto a ti mesmo como aos seus ouvintes. Glória a Deus. Deus é bom. Vou falar tanto de fé, né, irmão? Batalha